Esse módulo é referente a derivadas e nesta quarta etapa, aula 1, vamos estudar máximos e mínimos, ideia intuitiva. Como encontrar o valor de máximo e mínimo de uma função? Para que servem esses valores? Estas e outras perguntas nós tentaremos responder no decorrer de nossas aulas. Então, para que servem esses valores? Pode ser respondida pelo fato de ter uma importante aplicação nos problemas de otimização, que consiste em determinar o valor de certa grandeza de modo a maximizar ou minimizar o valor de outra grandeza relacionada a ela. Como encontrar os valores de máximo e mínimo? Então, nós vamos iniciar a ideia de máximo e mínimo global. Seja uma função f definida em um intervalo fechado AB, um elemento C pertencente ao intervalo, então, dizemos que f tem um máximo global ou máximo absoluto em x igual a c, se f de x é menor ou igual a f de c, para todo x pertencente ao intervalo AB. O valor f de c é chamado de máximo global ou absoluto. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função, em que nós temos o intervalo AB, e nós temos um ponto C pertencente, então, a esse intervalo. Adotando um valor x, tomando o valor x aqui, aplicando a função, nós poderemos observar que, se nós tomarmos qualquer valor x, teremos que, aplicando a função, f de x será menor ou igual a f de c. Portanto, a f de c assume o maior valor para esta função. Se ela assume o maior valor para esta função, nós temos que a f de c é chamado de máximo global ou máximo absoluto desta função. Dizemos que f tem um mínimo global ou mínimo absoluto em x igual a c, se f de x é maior ou igual a f de c, para todo x pertencente ao intervalo AB. O valor f de c é chamado de mínimo global ou absoluto. Então, aqui também nós temos uma função em que temos um intervalo AB e um ponto C. Então, se nós tomarmos qualquer valor aqui, tomando x, por exemplo, e aplicando a função, nós vamos encontrar que qualquer f de x será, então, maior ou igual a f de c. Assim, nós temos que f de c assume o menor valor desta função. Se f de c assume o menor valor desta função, nós vamos chamar f de c de mínimo global ou mínimo absoluto desta função. Por exemplo, nós vamos determinar aqui o máximo e o mínimo global desta função. Então, nós temos essa função dada por menos x² mais 2x mais 8. O gráfico desta função é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Assim, nós temos que a função está definida para todos os reais, ou seja, para cada valor de x, nós temos um correspondente em y, que é a f de x. Porém, f de 1 fornece o maior valor funcional. Isso nós podemos observar aqui no gráfico. Para f de 1, eu tenho a f de 1 vale 9, então seria o maior valor desta função. Portanto, x igual a 1 é a abscissa de máximo global e y igual a 9 é o máximo global da função. Porém, não é possível encontrar o menor valor de y igual a f de x, porque na medida que formos aumentando ou diminuindo o valor de x a partir de x igual a 1, f de x decresce infinitamente. Como não é possível determinar o menor valor da função, dizemos que o menor valor da função não existe, ou seja, a função não tem um mínimo global. Então, para esse caso aqui, nós não conseguimos encontrar um mínimo global desta função, porque à medida que nós tomamos valores maiores do que 1 ou menores do que 1, esta função, o gráfico, como a gente pode perceber aqui, ele vai continuar, então ele vai decrescer infinitamente. Porém, nós conseguimos encontrar um valor de máximo global. O máximo global se refere, então, a f de 1. Então, para f de 1, nós temos o máximo global desta função. É o valor que a função assume, então, o seu maior valor. Para
explicar um pouco das definições que nós vimos anteriormente e também neste exercício, nós temos o teorema do valor extremo. Então, se uma função f é contínua em um intervalo fechado AB, então f toma seu valor máximo e seu valor mínimo ao menos uma vez no intervalo. Então, nós vimos aqui que essa função também é uma função contínua. Aqui nós podemos considerar, então, um intervalo fechado, e nesse intervalo nós encontramos, então, um valor de máximo. Então, é o que corresponde a esse teorema do valor extremo. Máximos e mínimos locais. Então, seja C um número pertencente ao domínio da função f, temos. Então, f de C é o máximo local ou máximo relativo de f se existe um intervalo aberto, AB, que contém C, tal que f de x é menor ou igual a f de C para todo x pertencente a esse intervalo AB. Então, aqui também nós temos o gráfico de uma função e nós podemos observar os pontos C1, C2 e C3. Se nós tomarmos, pegarmos valores bem próximos de C1, por exemplo, x, nós vamos observar que, ao aplicar a função, nós teremos f de x, então, menor ou igual a f de C1. Se nós tomarmos também valores muito próximos de C2, adotando x, por exemplo, aplicando a f, nós teremos que a f de x, então, será menor ou igual a f de C2. E da mesma forma, para C3, tomando valores muito próximos de C3, nós teremos, por exemplo, os valores x, aplicando a f, então, de x também será menor ou igual a f de C3. Desta forma, neste gráfico, nós podemos observar que a f de C3 assume o maior valor da função. Desta forma, nós podemos considerar que a f de C3 é um valor de máximo global. Então, f de C3 podemos considerar como sendo um máximo global. Já a C2 e C3, os pontos C1 e C2, nós temos que f de C1 e f de C2 serão os pontos de máximo local. Então, nós podemos concluir que todo máximo global é também máximo local, mas todo máximo local não é máximo global. Então, aqui nós temos que f de C1 e f de C2 seriam os máximos locais nas proximidades dos seus pontos. F de C é o mínimo local, ou mínimo relativo de f, se existe um intervalo aberto, AB, que contém C, tal que f de x é maior ou igual a f de C para todo x pertencente a esse intervalo AB. Então, da mesma forma, nós temos aqui um gráfico, nós temos os pontos C1 e C2. Então, vejam, para C1, se nós tomarmos pontos muito próximos de C1, por exemplo, x, aplicando a f, nós teremos que a f de x, então, será maior ou igual a f de C1. Da mesma forma, para C2, tomando valores muito próximos de C2, por exemplo, x, e aplicando a função, nós vamos obter que a f de x, então, será maior ou igual a f de C2. Porém, olhando para esta função, nós percebemos que a f de C1 assume o menor valor desta função. Assim, nós dizemos que a f de C1 é um mínimo global desta função, ou seja, todo mínimo global também será um mínimo local. Já a f de C2, ela será um mínimo local. Observação. Para os extremos da função, o intervalo considerado é sempre fechado. Para os extremos locais, pequenos intervalos são sempre abertos. Aqui nós temos um exemplo em que nós temos a f de menos 1, é dada por menos 1, e nós temos a f de 4/3. Pelo gráfico, nós podemos observar que a f de menos 1 assume o menor valor da função. Já a f de 4/3 assume o maior valor da função. Como nós temos um intervalo fechado, então nós podemos dizer que f de menos 1 seria um mínimo global e a f de 4/3
ponto de tangência. À medida que as retas tangentes vão se aproximando nos pontos extremos, a inclinação da reta tangente tende a ser paralela. Então, para a gente relembrar, toda a reta paralela ao eixo x tem coeficiente angular nulo, zero. Como o coeficiente angular da reta tangente representa a taxa de variação instantânea da função no ponto de tangência, então nos pontos de máximo e mínimos locais, a taxa de variação é nula, ou não existe a taxa de variação naquele ponto, ou seja, as abscissas desses pontos são números em que a derivada é zero ou não existe. Então, para complementar um pouco desta leitura, nós teremos o Teorema de Fermat. Então, o Teorema de Fermat fala da condição necessária para os extremos locais. Então, se uma função f tem um extremo local em um número c pertencente a um intervalo aberto, então a derivada nesse ponto c é igual a zero, ou a derivada nesse ponto c não existe. Ainda temos um corolário que nos informa que, se a derivada nesse ponto c existe e a derivada nesse ponto c é diferente de zero, então a f de c não é um extremo local da função. E um outro teorema que completa diz o seguinte: se uma função f é contínua em um intervalo fechado AB e tem seu máximo ou mínimo em um ponto C do intervalo aberto AB, então a derivada em C é igual a zero ou a derivada em C não existe. Então vamos fazer um exemplo em que precisamos determinar as abscissas críticas de extremos locais da função. A função dada é 2x² mais 1 sobre x menos 3. Assim, vamos encontrar, então, inicialmente, a derivada desta função. Então, relembrando das regras de derivada, nós vamos utilizar a regra do quociente. Utilizando a regra do quociente, nós vamos encontrar a derivada como sendo 2x² menos 3x menos 1 dividido por x menos 3 ao quadrado. Então, nós vamos analisar duas situações, em que a derivada da função é zero e que a derivada da função não existe. Então, vamos encontrar as abscissas críticas para as quais a derivada é nula, ou seja, a derivada da função vai ser zero. Bem, nós temos aqui a derivada da função uma fração. Desta forma, para que uma fração seja igual a zero, o numerador deve ser zero. Assim, vamos igualar 2x² menos 3x menos 1 igual a zero. Precisamos encontrar, então, os valores de x para que tenhamos uma igualdade igual a zero. Encontrando as raízes dessa equação, nós chegamos em x1 igual a 3 menos raiz quadrada de 17 sobre 4 e x2 igual a 3 mais raiz quadrada de 17 sobre 4. Agora, nós precisamos encontrar as abscissas nas quais não existe a derivada da função. Então, para não existir essa derivada, nós temos que o denominador deve ser zero. Então, para que número que o denominador é zero? Então, o número desse denominador deve ser 3. Então, quando o x vale 3, nós temos que a derivada não existe, né? Então, para a derivada existir, deveria ser diferente, mas aqui ele pede para que a derivada não exista. Então, a derivada não vai existir quando x for igual a 3. Assim, nós temos, para x igual a 3, uma abscissa crítica de extremo local, que é o que nós estamos procurando. Portanto, temos que as abscissas críticas de extremo local são x igual a 3, é quando então a derivada não existe. Para x igual a 3, essa derivada não vai existir, porque vai anular o denominador. E os outros valores de x, as abscissas críticas, que seriam as raízes então, do numerador. Então, indico para vocês consultarem o material e para continuar os estudos, para ler o Teorema de Rowley. Então, o Teorema de Rowley diz que f é uma função contínua em um intervalo fechado, AB, e diferenciável no intervalo AB. E se f de A é igual
B, então existe ao menos um número C em que nesse intervalo AB, tal que a derivada da função nesse ponto C é igual a zero. No material tem alguns exemplos utilizando o teorema de Rowley. Seria muito importante vocês consultarem. Além deste teorema, existe o teorema do valor médio ou o teorema de Lagrange, que diz que se uma função é contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, então existe um número real C nesse intervalo tal que a derivada dessa função, que é calculada por meio de f de b menos f de a dividido por b menos a, ou seja, podemos reescrever de forma equivalente f de b menos f de a é igual à derivada da função em C vezes b menos a. No material também tem toda a explicação do teorema e alguns exemplos utilizando esse teorema. Então, vale a pena consultar. Desejo a vocês bons estudos.